Abra aí, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse 3. A gente vai ler alguns versículos, mas vamos devagarzinho. Vamos aqui no 17, 3:17. Deixa marcada a sua Bíblia, porque nós vamos passear um pouquinho aí por esse capítulo de Apocalipse. Diz assim: e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos agora essa palavra nas tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que esta noite é uma noite especial. É uma noite, ó Deus, que o Senhor separou, ó Deus, para que a gente possa sair daqui, Senhor, muito mais completo, muito mais cheio da tua presença. Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra cura, liberta, salva. E nós cremos, ó Deus amado, que essa palavra, Deus, ela serve para nós. Essa palavra nos limpa, essa palavra, Deus, traz um refrigério na nossa alma. E, Deus, tudo que for ministrado aqui, nós já declaramos que é para a tua honra, a tua glória e teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Esse versículo, ele é um versículo que algumas pessoas pensam desse jeito, né? As pessoas hoje, uma das maiores coisas do ser humano o desejo é ficar rico. Eu quero ficar rico. E aí você vê aí nas casas lotéricas, quando aqui na Loto, não sei se Mega existe mais Sena esse acumula. trem, mas aqui na Loto Sena, acumula, meu amigo, um monte de fila aí. Por quê? Porque o povo quer ficar rico. A gente trabalha muito, por quê? Porque quer ficar rico. A gente faz curso, por quê? Porque a gente quer ficar rico. E uma das coisas que eu gosto muito, assim, de te dar o nosso testemunho é o seguinte, porque se tem um pastor americano, e aí você olha a palavra daquele pastor e fala assim, rapaz, eu queria estar lá para ver o que Deus fez na vida desse pastor americano. Se o pastor Silas Malafaia está lá no Rio, eu queria ir lá no Rio para ver esse negócio do que o Silas falou. Mas aqui, amado, tem duas pessoas de carne e osso que estão aqui na frente de vocês, que vocês podem chegar e falar assim, se esse casal era desse jeito e Deus transformou, a minha vida também vai ser transformada. Amém. Amém? Então, por isso que a gente gosta tanto de dar testemunho gente. nosso. A gente já falou aqui, quando a gente vai falar sobre o nosso testemunho, que antigamente eu tinha uma empresa, e o meu sonho era o seguinte, eu ter o meu helicóptero, e aí, o negócio não era mole não, eu ter o meu helicóptero, descia lá na minha empresa, o prédio todo da empresa, aqueles vidros, e aí tinha lá aquele prédio lindo. Esse era o desejo do nosso coração, como é o desejo da maioria das pessoas hoje. A gente queria ficar milionário, a gente queria ficar rico, e a gente montou uma estratégia nessa época. Nós vamos fazer muitos cursos, nós vamos trabalhar bastante, a gente não quer nem saber do nosso casamento, a gente não quer nem saber do nosso filho, mas nós queremos o melhor, nós queremos ficar rico, trabalhar bastante, ter muita prosperidade e viajar bastante. Isso é bom? É bom demais. Ser rico, eu ainda não sou rico, mas para quem é rico, deve ser bom ser rico. É bom a gente ter dinheiro, não é que seja errado. O negócio quando a gente fala assim, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. E aí é que aperta o trem. Porque a gente, na época, a gente tinha muito dinheiro. Silva, a gente tinha 4 carros. 4 carros. O que a gente queria, a gente comprava. A gente viajava para onde a gente queria. Mas a nossa família era uma família destruída. E no dia que nós perdemos tudo, que foi da noite para o dia, que foi naquele abençoado do Plano Collor, nós vimos que a gente estava sem dinheiro, com a empresa quebrada, a gente começou a olhar para a gente e falou, meu Pai eterno, não tem mais amor, não tem comunicação, não tem respeito, a gente adulterava,
a gente mentia, a gente era hipócrita, a gente era mentiroso. A gente já tinha o Juan nessa época tinha 1 ano, e a gente viu que a riqueza não basta. Que a gente era miserável, pobre, cego e nu. E Deus fez uma transformação tão grande na nossa vida, mudou os nossos valores. E a primeira pergunta que o Espírito Santo faz para você nessa noite: onde você tem colocado a sua força? Aonde você tem colocado as prioridades da sua vida? O que é mais importante para você? O que seu coração mais deseja nesse mundo? E essa palavra vale muito para os jovens que estão aqui. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir uma palavra dessa, quando eu tinha a sua idade, Mateus, a sua idade, Elias, a minha vida com certeza teria sido muito diferente do que foi. Nós aprendemos com muita dificuldade, passando, como disse o pastor aqui da vigília, por muitas peneiras, provados em muito fogo, mas não precisa ser assim. Deus, Ele quer nos ensinar para que a gente tenha uma vida diferente, uma vida abençoada com os valores corretos. E a primeira pergunta dessa noite: qual é a prioridade da sua vida? O que você realmente deseja? O que é importante para você? A minha prioridade não é, nunca mais vai ser o meu trabalho. A minha prioridade é a minha família. A minha prioridade é alinhar a minha vida com o desejo de Deus. Quando a gente entende isso, a gente inverte a ordem das coisas dentro da nossa casa. E Deus quer nessa noite fazer propostas, abrir nossos olhos, presta atenção. Deus está falando com todo mundo que está aqui. Você pode ter sentado pensando, não tenho nem família ainda, mas Deus está falando com você. Deus está te ensinando algo poderoso, precioso para essa noite. Às vezes você acabou de começar a sua família, às vezes você ainda está com seu filhinho muito pequeno. Nessa noite, Deus vai te dar estratégia, Deus vai colocar valores no seu coração, e às vezes você já está com seus filhos criados, e você já perdeu muita coisa, ficou muita coisa para trás, mas nunca é tarde demais para Deus. Sempre há tempo de resgatar, sempre é tempo de colocar a nossa vida em ordem, no padrão, no propósito que Deus tem, amém? Tem um casal amigo nosso, que eles dão um testemunho, que o marido, né, ele tinha uma ideia, como a gente tinha a ideia, ele tinha uma ideia seguinte: ele tinha que ficar rico até os 40 anos. Então, ele trabalhava de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Todo dia, Samir. De manhã, de tarde e de noite. Casou, teve 2 filhos e trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E teve um dia que o filho dele, quando ele estava chegando em casa, num sábado, o filho dele, jovem, chegou e falou assim: oi, tio. Ele: que tio, rapaz? Sou seu pai. Aí a ficha caiu. Ele viu que ele queria ficar rico até os 40 anos. Trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Mas ele estava perdendo a família. Ele não era o pai daquele menino. Ele já era um tio. Mas hoje, aquele casal, aquela família está restaurada toda na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele tomou uma posição. Hoje eles são líderes do curso Educação de Filhos na Maneira de Deus. Olha como Deus faz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso você está aí preocupado, pensando: ah, meu Deus, meus filhos já são adultos. Não se preocupe, Deus sempre tem um resgate, sempre tem uma válvula de escape, sempre é tempo de resgatar aquilo que foi perdido. Porque, olha só, a pessoa que ainda não tem Jesus, ela pode pensar: ah, não, eu quero trabalhar, eu quero ser pobre, eu quero ser rico. E quando a gente se converteu, quando nós aceitamos a Jesus, é por isso que ler a Bíblia é bom demais, e a Bíblia, ela liberta, ela cura, ela salva. Eu lembro que a gente morava no Lago Sul, e a Bruna estava lá dentro da casa, e eu estava lá fora lendo a Bíblia. E o primeiro livro da Bíblia que eu comecei a ler foi Mateus. Eu estava lá lendo, daqui a pouco eu li, lá em Mateus, no capítulo 19, 23 e 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
E aquela palavra me marcou tanto que eu coloquei a Bíblia embaixo do braço, saí correndo lá para dentro da casa e falei assim, amor, nós estamos fazendo tudo errado. Esse negócio da gente querer ficar rico rápido, olha o que a palavra diz aqui. É mais fácil um camelo passar no fundo, no buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Nós estamos invertendo os nossos valores. E para mim era uma coisa muito natural esse negócio de querer ficar rica. Amor, rapidinho, deixa eu só falar um negocinho antes, que esse capítulo 19, não precisa voltar não. Na Bíblia tem quando Jesus está falando para esse rapaz aqui, para esse jovem fala assim, mestre, como poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus, por que você pergunta a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí replicou-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, que ainda me falta. E Jesus disse, se queres ser perfeito. Esse jovem era quase perfeito, ele era bom demais, ele era acima da média. E Jesus chegou para ele e falou assim, já que tu faz isso tudo, que bom. Agora, se tu quiser ser perfeito, vai, vende tudo que tem e me segue. E a Bíblia diz que esse jovem abaixou a cabeça e saiu triste. Foi quando Jesus falou essa palavra aqui. E alguns estudiosos, lá no livro de Lucas, no capítulo 12, Lucas 12, a partir do versículo 16, a parábola do rico insensato. Ele propôs uma parábola, as terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo, que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente, é por isso que a gente tem que vigiar o que vem à nossa mente, a gente tem que guardar o nosso pensamento. Já sei, derrubarei meus celeiros, construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos, agora, tranquiliza-te, come, bebe, divirta-te. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma. E todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Alguns estudiosos falam que aquele rico que abandonou Jesus é esse rico aqui. Deixa eu só terminar o último versículo. Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A palavra que Deus está trazendo nessa noite é uma palavra de inversão de valores. Não tem nada demais da gente querer uma vida abundante, a gente prega muito sobre abundância aqui na igreja. Talvez você esteja até achando estranho a gente estar pregando essa palavra hoje, porque se tem um casal que fala que a gente pode profetizar, que a gente vai romper, que a gente vai vencer, que a gente vai alcançar, somos nós. Eu fui criada numa casa onde o único valor que uma pessoa podia ter era o dinheiro. Foi assim que eu fui criada. Eu vi meus pais correndo atrás do dinheiro a vida inteira. A vida inteira. E eu cresci aprendendo aquilo. Você tem dinheiro, você tem valor. Você não tem dinheiro, você não tem valor. Então, para a gente era muito natural correr atrás de dinheiro. Por isso que esse versículo, quando o Zé leu esse versículo, que era mais fácil um camelo passar por um buraco do agulho do que um rico entrar no reino dos céus, e a gente estava ali se rendendo a Deus, a gente estava começando a conhecer a Deus, aquele versículo foi libertador para a gente. Nós ainda queremos prosperar. Deus tem feito de nós uma família próspera, mas isso não é a prioridade da nossa vida, não é atrás disso que a gente está correndo, porque correr atrás de riqueza significa correr atrás do vento, correr atrás de coisas que não têm valor. Tudo isso vai ficar para as traças. Você às vezes está colocando toda a sua força em algo que não tem nenhum valor e deixando escorrer pelos seus dedos aquilo que mais vale na sua vida, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com o seu cônjuge. Às vezes a gente dá tanto valor para uma promoção profissional, para
um curso, uma habilitação nova que a gente pode ter no nosso trabalho. Investe meses e meses, às vezes anos, fazendo uma faculdade, fazendo uma pós-graduação, fazendo um mestrado, um doutorado. Nada disso é errado. Mas aí você fala, vem fazer um curso para você investir no seu casamento, 3 meses de curso. Ah, não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer isso. Vem para a igreja no domingo à noite. Vem para a igreja no domingo de manhã, vem buscar a Deus. Eu tenho que estudar, porque eu quero passar num concurso. O sangue de Jesus tem poder. O que Deus está falando nessa noite é que Ele tem muito mais para nós. Muito mais para nós, muito mais para nos dar do que a gente é capaz de conquistar com as nossas próprias forças. Mas as coisas têm que estar na ordem certa. Quando fala assim que nós temos que buscar em primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, todas, pastor Clênio. Rapaz, se você vier para a igreja, se você adorar a Deus, pode escrever isso que eu estou falando, se você vier para a igreja, adorar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, meu amigo, você vai passar no concurso que você quer, você vai abrir a empresa que você quer. Por quê? Porque Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Agora, humanamente falando, eu não vim para a igreja porque eu estou estudando. Eu não vim para a igreja porque eu estou fazendo curso. Eu não vim para a igreja porque isso, porque... Humanamente falando, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser, mas espiritualmente, na hora que Deus chegar e falar assim, meu filho, você está pegando, eu estou colocando a oportunidade para você me buscar, para você me adorar, e você está correndo atrás de coisas que eu posso te dar depois. Assim. A gente, em 96... Em 1996, Samuel, eu tinha um prêmio, pastor Clênio lembra desse prêmio. Eu tinha um prêmio CS 1987. Vermelho. Completo. Olha o carro, Samir, o carro era... Velho. Muito sem vergonha. Olha nada. Mas a gente, era o dinheiro que a gente... O carro em 96, a gente tinha um carro 87. Estão entendendo aí, né? O carro tinha ar-condicionado. O carro era bom, vidro elétrico. Esse carro aí que o Juan colocou a mãozona lá e falou, carro anda, o carro andou. E o que a gente quer falar para vocês é o seguinte, hoje nós temos um outro carro vermelho. E esse carro vermelho de hoje é melhor do que aquele prêmio 87. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte, é que quando a gente tinha o prêmio 87... A gente era feliz. A gente era muito feliz. Nós tivemos muitas experiências com Deus com aquele carro. Deus nos abençoou muito com aquele carro. Hoje, nós andamos no outro carro vermelho. E nós não somos mais felizes porque a gente anda nesse carro vermelho. Porque o carro é melhor. Porque o carro é melhor do que aquele prêmio, não. A nossa alegria não está nisso. Quando a gente começa a conquistar coisas, isso já está provado, gente. Está provado isso. As coisas, a gente só valoriza pouquíssimo tempo. Outro dia eu estava ouvindo um pastor, alguém mandou na internet isso aí, um pastor falando que ele foi na casa de um amigo, chegou lá, ele tinha uma piscina na cobertura do apartamento dele. Ele falou, uau, você tem uma piscina dentro do seu apartamento, botou a mão, era quentinha. Nossa, você deve usar muito essa piscina. Ele falou, esse ano inteiro só entrei nessa piscina 2 vezes. Puxa, mas é tão legal, é legal. Quando eu entrei no apartamento, eu achava muito legal, mas eu me acostumei. Quando a gente comprou esse carro, era muito legal. Hoje é um carro que a gente anda. Vai para cima e para baixo. A gente se acostuma com as coisas financeiras. A gente acostuma com as coisas de materiais. Isso não faz ninguém feliz. Eu já contei isso aqui também, que tem gente, eu já ouvi o pastor falar que tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem dentro de casa é um monte de dinheiro. O dinheiro não traz alegria. Para de correr atrás do vento. Vira os seus valores e começa a colocar as coisas em que realmente importa. Quando a gente alinha a nossa vida com a vontade de Deus, quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas nos são acrescentadas.
acrescentadas. A gente pode mudar os valores na vida da nossa casa, na vida dos nossos filhos. Olha que Deus bom. Olha que Deus tremendo. Olha que Deus que cuida. Olha que Deus que protege. Por quê? Porque eu vou fazer a coisa certa. Eu vou fazer o que é certo, independente das circunstâncias, independente, meu Deus, como é que eu vou viver com metade? Já não está dando com todo, como é que eu vou viver com metade? Eu não me importo com isso, porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? Isso é real para a nossa vida. A gente pode usufruir disso, desde que a gente entenda que a nossa posição em Deus, que a nossa sede por Deus, que a nossa busca por Deus é muito mais importante do que a nossa busca por qualquer outra coisa nesse mundo. Amém. Nós já falamos aqui, isso a gente fala, porque é para a glória de Deus. Mas a gente quer dar esse testemunho para vocês. Amanhã começa o nosso Casados para Sempre. Nós já combinamos com Moisés e Ara que eles vão estar que horas lá em casa? É só para lembrar vocês. 7 horas lá em casa. Por quê? Porque nós estudamos antes com eles. Eu já chego para a Bruna, meu amigo, 6 horas eu já tenho que estar liberado do meu trabalho. 6 horas a Bruna já tem que estar liberada do trabalho dela. Por quê? Porque não vai adiantar alguém ligar nessa hora, porque nós vamos estar trabalhando para Deus. E sabe qual é a nossa oração? Eu tenho uma corretora de seguro. Pastor Cleide, o corretor é 24 horas, meu filho. Corretor bom trabalha 24 horas. Mas sabe o que eu faço? Quando eu venho aqui de meio-dia, 1 hora para orar, ou que eu estou aqui no culto, eu pego meu telefone e coloco no mudo, lá no vibrador, lá, né? No vibracal. E aí, sabe o que eu faço? Senhor, eu vou te buscar. Protege, não deixa ninguém me ligar. Protege meus segurados. Então, quem for segurado meu já vai ter essa oração a mais. protege meus segurados. Guarda. Não, ó, uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de falar isso. A minha vida, ela não está na mão do diabo. Não. O diabo não chega e fala assim, ô segurado, talismã, você vai bater agora e você vai ligar para ele agora. Ah, é ruim, hein? Mas não vai mesmo, rapaz. O diabo pode até dar esse comando, mas Deus vai chegar e falar assim, não vai. Você não vai bater e você não vai ligar para meu filho, porque meu filho está orando lá para mim. E Deus honra. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Coloca isso no seu coração. Faz isso. Você vai ter uma família feliz. Você vai ter uma saúde abençoada. Você vai ter uma finança próspera. Amém? Amém. Vamos continuar lá em Apocalipse, no capítulo 3, onde a gente estava, e vamos agora para o verso 18. Aí, porque Deus deu um conselho para a gente, esse conselho que a gente quer dar para vocês, alguns conselhos. No 18 diz assim, portanto, ofereço-te este conselho, capítulo 3, 18, portanto, ofereço este conselho. Antes de você ler, amor, olha só, conselho de Deus é bom? Conselho de Deus é bom? Então, presta atenção, que Deus está dando um conselho para mim e para você nessa noite. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Quem quer enriquecer aqui? Então, olha só. Olha o conselho de Deus, adquire o ouro refinado no fogo. Essa é a verdadeira riqueza. Esse é o caminho da prosperidade. Nós passamos por muitas peneiras que refinaram esse ouro. E essa é a verdadeira riqueza que vale. Hoje nós temos uma família restaurada. Nós perdemos tudo. Nossa família foi restaurada. E Deus deu muito mais do que a gente pediu. Muito mais do que a gente pediu. Nós temos uma vida próspera? Temos. Mas antes de ter uma vida próspera, pastor Clênio, nós temos uma família restaurada. Nós temos filhos alinhados com a presença de Deus. Para e pensa nas pessoas que você conhece que resolveram buscar a Deus de todo o seu coração. Olha a alegria, olha os tesouros que essa pessoa conquistou. Olha a vida da Paloma. Olha como ela é feliz. A alegria que existe em alguém que entrega sua vida completamente, integralmente, absolutamente nas mãos do Senhor, não tem nada que pague, nada que pague.
Às vezes você olha para a vida da pessoa e fala, como ela consegue ser tão feliz? Eu tenho isso a mais que ela. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E você olha, a pessoa é muito mais feliz que você. Ela tem Deus na vida dela. Deus, a minha graça te basta. Está escrito, a minha graça te basta. Nós somos ricos na graça de Deus. Mesmo no meio da tribulação, isso não tem preço. Porque nenhum de nós aqui, ninguém, por mais rico ou por mais pobre que seja, por mais poderoso, influente que seja, nenhum de nós está livre de passar por tribulação. Mas quem tem ao Senhor, sabe que nós temos a paz. Jesus disse, a minha paz te dou, e não vou lá dou como o mundo a dar. Como é que o mundo dá paz? Está tudo bem, eu tenho paz. Está tudo mal, eu fico louco. Olha só, amados, eu quero que vocês sejam bem transparentes, por favor. Quem aqui está preocupado com alguma coisa? Levanta uma das mãos, por favor. Está preocupado? Pastor, amanhã tem aquele cheque para pagar, tem um cartão, tem não sei o quê, o meu filho amanhã vai fazer isso, Tem quem está preocupado? Levanta uma das mãos, por favor. Então, olha só, pode abaixar. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tende vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu resplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis. Não vos preocupeis, amém? Dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí tem um versículo que nós falamos, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O contexto aqui de todas essas coisas são coisas financeiras mesmo. O contexto aqui é, olha, você está preocupado com a conta que você vai ter que pagar? Você está preocupado com o que você vai comer? Com o que você vai vestir? Você está preocupado porque o país está em crise? Porque o emprego está difícil? Porque você perdeu aquela função? Você está preocupado que a sua empresa não está faturando como faturava antes? Deus está dizendo aqui nessa noite, nós viemos como profetas do Senhor nessa noite dizer que Deus é aquele que te sustenta, que Deus é aquele que provê todas as coisas. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Deus é aquele que te ama mais do que o lírio do campo. E o lírio do campo, ele dá tudo o que precisa. Ele te ama mais do que as aves do céu. E ele acabou de dizer, para que você está preocupado? Me buscai primeiro o reino de Deus, vem me buscar, prioriza a minha busca, prioriza a minha palavra, prioriza a sua vida de oração, prioriza o relacionamento comigo, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Então, o primeiro conselho de Deus, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te riqueça. Apocalipse 3 de novo, vamos lá. 3,18. Segundo conselho, roupas brancas. Adquire roupas brancas. Para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez. Amados, nós falamos aqui no começo que, antigamente, a nossa roupa não era branca. A gente era adúltero, era mentiroso, era alcoólatra. A gente fazia tudo orgulhoso, soberbo, vaidoso. Olha, só a graça. E aí Deus foi trabalhando no nosso viver, foi trabalhando no nosso caráter, foi trabalhando, e a palavra de Deus para essa noite é, deixa Deus colocar a roupa branca. Amém. Libera o perdão para quem precisa. Amém? Sabe o que o pecado faz? Sabe o que a falta de perdão faz? Ela leva a pessoa para baixo, ela empurra a pessoa para baixo. E aí vem o arrebatamento. Sabe o que vai acontecer no arrebatamento? Nós vamos ser
elevados para o céu. E a pessoa que não está com a roupa branca, ela vai ser para baixo. Por quê? Porque o pecado não vai deixá-la subir. Então, nessa hora, hoje, essa noite, é a noite que nós vamos estar trocando a nossa roupa. Amém. Se tiver alguma roupa aqui que não está branca, Deus, essa noite, ela vai trocar a roupa branca, vai dar uma roupa pura, uma roupa abençoada. Amém. Um conselho Ele nos dá essa noite. Adquire o ouro refinado no fogo, roupas brancas e o colírio para fazer você enxergar claramente. E o melhor de toda essa história é que é de graça. É de graça, é pela graça. É porque Jesus já conquistou você, não precisa fazer mais nada. Tudo que tinha que ser feito foi consumado por Jesus na cruz do Calvário. Você só tem que querer, que desejar, e é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Aí você pode estar pensando assim, pastor, que palavra dura, pastor. Aí no versículo 19, o que Deus fala? Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Se, pois, diligente, arrepende-te. Essa noite é noite de arrependimento. Amém. É uma noite, essa palavra é de Deus para os nossos corações. Amém. Amém. No versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.